Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, bom dia a todos. A quem nos assiste pela TV Câmara Canal 16, pelas redes sociais e também presencialmente. Aqui, conforme eu falei ontem na declaração de líder, quero prestar contas da representação da Câmara de semana passada na viagem a São Paulo, numa feira internacional de segurança pública, que é a LAAD Security and Defense 2024, que ocorreu na cidade de São Paulo. E o encontro ele foi muito importante justamente para promover não somente Tenente Cristiano Networking, bem a atualização de todos que labutam nessa área de segurança pública, sejam profissionais, agentes de segurança pública, comandantes gerais, tanto da Polícia Militar quanto dos Bombeiros Militares, as guardas municipais, Ministério de Segurança Pública, secretarias de segurança pública. Então foi um evento que ocorre anualmente, um ano ocorre em São Paulo, outro ano ocorre no Rio de Janeiro, e que traz diversas novidades para o nosso país, né? E no telão vocês podem ver, está passando algumas fotos, algumas imagens, e é interessante ressaltar os painéis que nós tivemos a oportunidade de acompanhar e prestigiar nesse evento. Então, na terça-feira nós tivemos a pauta de segurança pública em foco, propostas e expectativas do governo para a segurança pública em 2024, cidades inteligentes no Brasil e os impactos positivos na segurança pública, Radar Tech, avanços tecnológicos e ferramentais para a segurança pública. Já na quarta-feira, integração de dados na segurança pública, e o Cristiano sabe melhor do que ninguém que a integração dos dados ela é muito importante e, infelizmente, por diversas vezes, os órgãos de segurança pública não se conversam, e não é presencialmente, não é o recurso humano que não se conversa, é a integração de sistemas. Aí também tivemos palestra sobre o policiamento preventivo. O policiamento preventivo é muito importante, o que antecede o crime. Isso é muito importante. E aí, quando a gente fala em policiamento preventivo, não traz somente a questão da figura dos recursos humanos, mas sim da tecnologia aplicada. E já desde 2021 fizemos indicação para o Executivo Municipal dos totens de segurança pública, onde já foram instalados em diversos municípios, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre e Santa Maria, que está dando muito, como é que eu posso dizer? Muito certo, mas dados positivos, está trazendo dados positivos para os municípios que foram aplicados esses totens de segurança pública. Em especial, vereador Zanquim, em especial, Santa Catarina, Porto Belo, instalou um totem de segurança pública em cada escola pública, seja estadual, seja municipal. Então, querendo ou não querendo, traz muito essa questão da prevenção na área da segurança pública. Melhores práticas para vencer desafios da segurança pública municipal e garantir a eficiência. Compras na segurança pública, investimento, licitações logísticas, estratégias de combate ao crime organizado, proliferação da violência no Brasil e atuação da segurança pública. E daí já na quinta-feira, como desenvolver um programa potente para a gestão de riscos e crises e evolução tecnológica na segurança corporativa, ferramentas e tendências para 2024. Claro, dentre outras questões mais que os senhores podem ver na tela e contatos que nós tivemos a possibilidade de fazer nessa feira, que trazem equipamentos de ponta, de alta qualidade, para atender não somente o público que trabalha com essas viaturas, com esses armamentos, com essas aeronaves, para atender bem, mas em especial a população. Então é isso que desde 2021, nessa tribuna, vereador Zanquim, a gente luta incessantemente para um bom investimento na segurança pública. A gente cobra efetivo, cobramos efetivo. E aqui eu quero novamente ressaltar a luta desta Casa Legislativa, o ano passado, em agosto, junto com o deputado estadual Pazin, lá na Casa Civil do estado do Rio Grande do Sul, onde conquistamos 100 novos policiais militares para o 12º Batalhão de Polícia Militar, que chegam neste ano.
até agosto deste ano, aportam em Caxias do Sul 100 novos policiais militares. A gente sabe da importância da tecnologia, mas a gente sabe também que somente a tecnologia não vai prender o vagabundo. Quem prende é o recurso humano, quem conduz para a delegacia é o recurso humano. É o policial militar que diuturnamente estão nas viaturas, estão nas ruas de nosso Caxias do Sul, colocando sua vida em risco em prol da nossa. Então, por isso que nada mais justo de nós buscarmos em outros estados, em feiras, sejam nacionais ou internacionais, recursos, tecnologias que deem a oportunidade e uma melhor condição de trabalho para o policial militar, ou melhor dizendo, para toda a segurança pública, atuar nessas questões. Então, agradecer esta Casa Legislativa que nos deu a oportunidade de representar não somente a Comissão de Segurança Pública, né, presidente Bressan, nessa feira, e também tivemos nessa feira visitando, e aqui eu pego também um pouquinho da pauta do vereador Felipe, nós tivemos a oportunidade de uma tarde livre e visitamos o Museu Ipiranga. E aí eu comecei a refletir, infelizmente, do baixo investimento que nós temos nos museus em nosso município. Nós temos um museu que eu luto diuturnamente também desde 2021, inclusive com recursos privados conseguimos trazer uma pequena melhora, que é o Museu da FEB que tem na Visconde de Pelotas, que a maioria da população de Caxias não conhece e não sabe que existe. Não sabe que existe o Museu da FEB. A história dos febianos que combateram o nazismo e o fascismo, que deram a liberdade para o nosso país. E ninguém sabe. E ali, no Museu do Ipiranga, é uma rica, uma vasta história que é valorizada. E milhares, para não dizer milhões, mas milhares de pessoas vão visitar. Nós tivemos a oportunidade de estar lá em São Paulo. É a valorização da história brasileira. E aqui a gente tem que fazer da mesma forma. Temos o Museu da FEB, temos o Museu Municipal, onde traz a história da imigração italiana, da construção da nossa cidade. Então, por que não há um investimento? E isso, volto a dizer, não somente eu, outros vereadores também já trouxeram essa tribuna, inclusive o senhor vereador Felipe, da falta de investimento no turismo que o senhor traz, mas em especial nos museus. É consequência, exatamente isso, vereador. Então essa é a nossa preocupação e vamos continuar lutando para isso. Inclusive tem um grupo organizado, né, das filhas dos ex-combatentes que já estão reativando a associação justamente para buscar recurso, seja privado ou seja público, em todas as esferas, para que se consiga manter a história viva dos seus pais, que ali estão. Que quando essas mulheres guerreiras eram crianças, frequentavam e acompanharam a construção do Museu da FEB aqui em Caxias do Sul. Então é essa a importância que a gente quer trazer aqui. Então vamos continuar lutando por isso, vamos continuar lutando pelos investimentos na segurança pública de nossa cidade, que a gente sabe que foi feito um pouco o ano passado de investimento com essa questão de cercamento eletrônico, mas para ser a segunda maior cidade do estado, nós estamos muito, mas muito atrás. E querendo ou não querendo, os índices criminais aumentando cada vez mais. E isso é uma preocupação não somente deste vereador, não somente da Comissão de Segurança Pública dessa Casa Legislativa, mas da população caxiense que procura a comissão a todo instante, relatando os mais diversos tipos de problemas e de crimes que ocorrem em nosso município. Então vamos continuar cobrando sim, porque é a nossa função como vereador nessa Casa Legislativa para representar bem a população caxiense. Obrigado, presidente Bressan. Obrigado, vereador Bortola.